Como é que a nova diretriz orienta o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticado de risco cardiovascular baixo ou intermediário e que não apresentam sobrepeso ou obesidade? Ou seja, são pacientes magros. Uma raridade, né? Como é que seria o tratamento desse paciente? Eu ia dizer para investigar MOD, né? Coisas assim diferentes. Não, mas aí assim, pensando que é diabetes tipo 2 e que a gente está falando do tratamento, né? Então vemos. Você não tem obesidade, você não precisa de botar uma droga direcionada para obesidade. Você não tem alto risco cardiovascular, você não precisa de priorizar a redução de risco cardiovascular. Aí aqui você tem a metformina entrando bem aqui como uma droga inicial, né? Tem um custo mais acessível, tem um perfil interessante. E aí você poderia usar a IDP4, poderia usar a SGLT2 também, vai ter algum benefício, porque a prioridade aqui é como segundo lugar, né? A gliflozina, inclusive, para monoterapia. Pensando nessa questão de acesso e você preservar, né? A pobre da metformina, né? Ela meio que ficou escanteada agora, então deixaram pelo menos ela minoria em algum momento. A minoria da minoria da minoria. O magro de baixo risco, quem é esse paciente, pelo amor de Deus? Cabe aqui um adendo, né? Que assim, o paciente é magro, mas o paciente não pode ter perdido peso, né? Sim, nos últimos meses. Aí já entra em outro espaço do fluxograma. Porque aí né? vai que ele perdeu peso e por alguma razão a glicada veio boa, não sei, se veio uma glicada não tão alta, né? Mas assim, sempre considerar que esse paciente com diabetes magro, questionar o histórico de peso dele, né? Certo. Mas aí fica a metformina mesmo, aí você pode fazer outra, intolerante, ou a função renal é a questão limitante. Aí você vai para o inibidor de SGLT2, ou é um idoso frágil, né? Aí você começa a ir no inibidor do BPP4, não é só a metformina. Sim. Tem que pensar também nas outras... quem é esse paciente, né? Nas outras questões ali que podem estar envolvidas. E se a glicada for mais alta? For maior que 7,5? Seria metformina com um AD1. Isso. Aí coloca a gliflozina ou agonista de receptor de GLP-1. Exato. Isso. E se não puder fazer por causa do acesso, pode ser outra pode associar medicação. Até sulfonilureia. Eles a gente não falou ainda sulfonilureia, mas tá lá em algumas situações de associação também. Por falar em sulfonilureia, Eric, um dado que me chamou a atenção nessa diretriz, quando eles vão classificar quais são os AD, né? Os antidiabéticos que não reduzem desfecho, mas são seguros do ponto de vista cardiovascular, eles excluem a glibenclamida. Então, consideram apenas gliclazida e glimepirida. Sim. Isso partiu daqueles estudos de coorte, né, retrospectivos, mas a gente não tem ensaio clínico, né, que tem associado a glibenclamida, mas risco de eventos. Quem vai estudar glibenclamida hoje em dia? Não, sim, mas assim, só para deixar claro que a gente não tem um trial que tenha mostrado que glibenclamida aumentou o desfecho cardiovascular. Mas se você pensar só na parte de hipoglicemia, do risco de hipoglicemia... Sim. É porque ele usa na definição que são seguros do ponto de vista cardiovascular. Né? Tem hipótese, porque a gente vai ter ali, se você for buscar resultado de acorde, VADT e tal, tem aqueles grupos de pacientes que tiveram maior evento de hipoglicemia, maior ganho de peso e que acabou aumentando o evento cardiovascular, né? E aí, como era um estudo um pouquinho mais antigo, basicamente esses pacientes usaram insulina e sulfonilureia, principalmente glibenclamida. Então, como você tem estudo de segurança com glimepirida, tem estudo de segurança com gliclazida, e a glibenclamida acaba ficando ali no bolo do risco, então realmente aí você tem que deixar a glibenclamida um pouquinho como não indicado. Se você puder não usar, não use. Né? O que fica a mensagem é, se você está com paciente baixo risco cardiovascular, sem obesidade, vai começar metformina aí, mas o paciente tem hemoglobina maior que 7,5, você vai associar alguma coisa, não tem condições de fazer inibidor de SGLT2, de análogo de GLP-1, né? Ou até de outras, porque inibidor de PP4 também é caro. E a gente vai recair o quê? Sulfonilureia, no SUS, principalmente. Que é o fluxograma do SUS, né? Isso, vai recair aí, esse paciente vai recair na sulfonilureia. Tentar preferir, a mensagem é essa, gliclazida ou glimepirida e evitar glibenclamida. Isso vai ser possível em todo lugar? Não. Né? Se a gente pegar a realidade de SUS, interiorzão, às vezes não tem. Às vezes mesmo aqui em Recife, às vezes falta na prefeitura gliclazida e o paciente pode não ter dinheiro para comprar. Acaba na glibenclamida. Mas não seria o ideal. Antes que alguém vá sacudir pedra aqui achando que a gente está faltando alguma coisa, né? Lembrar que esse capítulo é para paciente sem doença estabelecida, né? Então a gente está falando porque paciente sem doença cardiovascular, ele é alto risco, ele não é muito alto. E ele não tem também nefropatia instalada, né? Ele manda que você avalie, antes de escolher a droga, também avaliar a nefropatia, mas se ele tiver nefropatia, ele vai para o capítulo de nefropatia. Se ele tiver insuficiência cardíaca, ele vai para o capítulo de insuficiência cardíaca. Então, assim, aqui nem tem insuficiência cardíaca,
porque a insuficiência cardíaca teria o próprio. Não tem nefropatia, porque aí teria também uma mudança. E não tem doença cardiovascular estabelecida, tá? Inclusive, eles atualizaram bastante o capítulo dessa renal diabetes, mas eu acho que isso aí vai ser assunto para outro dia, né, Ícaro? Sim. Apesar de que, assim, o paciente de muito alto risco que ele cita poderia ser esse com doença estabelecida, né? Apesar de não ter um fluxograma. Eu acho que o não tem insuficiência cardíaca. Sem DRC, perfeito. Aí é um tema de outro podcast, né, Luciano? Isso.